Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série O Sermão da Montanha. Estudo número 6. As Bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos. Não sei se ainda o dizem, mas anos atrás, quando eu morava no Brasil, se costumava dizer que o mundo é dos espertos, entre aspas. A expressão pode significar várias coisas, mas a ideia principal é de que as pessoas bem-sucedidas na Terra são aquelas que sabem tomar decisões que as colocam em vantagem sobre as outras. O ditado pode até possuir uma certa verdade em se tratando do sistema que atualmente domina o mundo presente. De fato, as pessoas financeiramente de sucesso na Terra, geralmente, mas não sempre, são aquelas que possuem como foco beneficiar a si mesmas, independentemente se os outros serão prejudicados no processo. Nesta terceira bem-aventurança, Jesus, mais uma vez, nos ensina algo que vai contra o entendimento popular. Verso: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Este ensino é exatamente o oposto da expressão mencionada acima de que o mundo é dos espertos. Ou melhor, não o oposto, mas sim uma extensão. Ou seja, pode até ser verdade que temporariamente a terra seja dos espertos. Mas as pessoas que muito em breve serão os donos permanentes dela não serão os espertos, mas sim os mansos e humildes. Duas palavras semelhantes usadas por Jesus. Dois adjetivos parecidos no significado: praos, manso, e tapinós, humilde, foram usados por Jesus no Evangelho segundo Mateus. Na bem-aventurança deste estudo, Jesus usou a palavra manso como uma exortação para os seus seguidores. Mas mais adiante, se referindo a si mesmo como um exemplo a ser seguido, Jesus usou não apenas manso, mas também humilde. Verso: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, praos, e humilde, tapinós, de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. O fato de Jesus ter nos dito que devemos aprender com ele a ser tanto mansos como humildes torna bem mais fácil entendermos de que maneira devemos viver se queremos muito em breve herdar a terra, quando o Senhor destruir e reconstruir este lugar. Verso: E vi um novo céu, grego uranos, e uma nova terra, grego ii, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Apocalipse 21:1. Para herdarmos esta terra, então, teremos que ser mansos e humildes, como Jesus o era.
do que se trata a mansidão e a humildade. A mansidão de Jesus consistia em aceitar passivamente tudo aquilo a que o Pai lhe submetia. Esta também deverá ser a atitude de todos nós que declaramos ser seus seguidores. É importantíssimo que lembremos que esta é uma mansidão voluntária, como tudo aquilo que provém da fé. Ou seja, Jesus não aceitava com mansidão todo o abuso, todo o desaforo, toda a falta de respeito e toda a humilhação das pessoas, porque não tinha escolha. Pois Jesus poderia revidar a maldade delas a qualquer momento que quisesse. Verso. Ou pensas tu que eu não poderia pedir a meu pai, grego patir, e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, 53. Jesus, no entanto, entendia e aceitava que nenhuma maldade lhe ocorria senão aquela que o Pai permitia para cumprir o seu propósito divino. Foi isso o que disse quando Pôncio Pilatos imaginou erroneamente que tinha autoridade sobre Jesus. Verso. Disse-lhe então Pilatos: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Grego, Stavró, respondeu-lhe Jesus. Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fora dado. João 19, 10 e 11. Devemos confiar que Deus é a nossa justiça. O exemplo de Jesus de mansidão serve tanto para nos guiar como para nos esclarecer. Para nos guiar, porque aprendemos com Cristo que a mansidão que devemos ter, se planejamos herdar a nova terra, consiste em deixar que o Pai seja a nossa justiça. Esta é uma atitude que requer muita fé, deixe-me adiantar. A inclinação natural da carne é de que compete a nós mesmos tomar as necessárias providências para que os nossos interesses sejam devidamente defendidos. A ideia comum é a de que, se não defendermos aquilo que é nosso, ninguém o fará por nós. Este é um conceito que, infelizmente, prevalece tanto fora como dentro da igreja. É devido a este entendimento contrário ao exemplo de Jesus que frequentemente se ouve de cristãos lutando uns contra os outros nos tribunais seculares. Verso. Na verdade, já é uma completa derrota para vós o terdes ações judiciais uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o prejuízo? 1 Coríntios 6, 7. Precisamos de fé para sermos mansos. O principal motivo que o cristão não aceita com mansidão aquilo que o prejudica é porque lhe falta a fé. O conhecimento dele de que o Senhor cuidará dos seus filhos se limita a isso mesmo, só conhecimento. Ele não vive como se Deus de fato cuidará dele quando enfrentar as dificuldades da vida. O seu viver cristão é apenas teórico. Ele pode até ter escrito em um quadro ou camiseta que o Senhor é o seu pastor e que nada lhe faltará, Salmos 23:1, mas na prática ele é uma pobre ovelha
que se ilude com a ideia de que tem condição de cuidar de si mesma. Erroneamente, procuramos segurança nos homens e não em Deus. A mansidão de Jesus, além de nos guiar neste mundo em trevas, também nos esclarece quanto ao que de fato ocorre ao nosso redor. Realmente, quando olhamos as nossas circunstâncias tão somente com os olhos do entendimento físico, temos todo motivo para nos preocupar e procurar nos colocar em uma situação de segurança. É exatamente por causa deste instinto natural que a indústria de seguros é tão lucrativa. As pessoas cada vez mais procuram uma maneira visível de garantir um futuro tranquilo. Esta garantia que as pessoas procuram adquirir, no entanto, não passa de uma ilusão. Jesus exemplificou bem esta verdade na parábola do homem que resolveu construir maiores armazéns para estocar a sua safra e, assim, garantir uma vida confortável no futuro. Verso. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. Grego, psirri. E o que tens guardado? Para quem ficará? Lucas 12, 20. Tudo aquilo que o homem procura, com toda a sua sabedoria e força, conseguir nesta vida, cedo ou tarde se desfaz em pó. E nada daquilo que consegue, de fato lhe traz o resultado positivo que espera conseguir. A mansidão dos cristãos e a agressividade dos descrentes. A fé vivida deve ser o diferencial entre os salvos e os perdidos. As pessoas que não possuem a esperança da salvação também não possuem nenhum motivo para serem mansas. Muito pelo contrário, elas têm sim todo motivo para serem agressivas em tudo aquilo que fazem. Pois no seu entendimento mundano, elas só têm a si mesmas para se defenderem da maldade que prevalece neste planeta dominado pelo maligno. João 16, 11. Os salvos, no entanto, no ato de aceitarem a Jesus como Salvador, se tornaram filhos de Deus. E a partir de então, possuem como seu protetor o próprio Deus do universo. O homem que tem a Jesus como irmão, Mateus 12, 48 e 50, e a Deus como Pai, Mateus 6, 8, deve viver na segurança de que nada ocorrerá com ele que seja de fato para o seu mal. Ainda que às vezes nos parece que o mundo inteiro esteja maquinando contra nós e que seremos destruídos se não defendermos a nós mesmos, pela fé devemos ter em mente que aquele que está do nosso lado é superior ao mundo e que devemos nos apoiar na sua força e não na nossa. Verso. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91, 2. O apóstolo João também nos disse o mesmo quando escreveu, verso: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, 4. Os mansos de Deus não são ignorantes. O manso de Deus não é ignorante quanto à maldade intencional das pessoas.
Ele não é passivo porque não sabe que os outros lhe querem destruir e por isso sofre por falta de conhecimento. Não, ele está bem a par de quem são os instrumentos de Satanás neste mundo. Mas ainda assim, na sua dependência de Deus, ele não resiste ao homem mau. Mateus 5,39, Romanos 12,17. Sabendo que o Senhor agirá ao seu favor no momento e da maneira que for do seu agrado. Davi testemunhou desta verdade quando escreveu, verso, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Salmos 34, 19 e 21. Ou seja, o rei sabia que o servo de Deus, que ainda se encontra neste mundo dominado pelo mal, passa por aflições, provações e perseguições de todos os tipos. Ele não era ignorante da batalha espiritual que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas ele sabia que, no final, Deus sempre vem no auxílio dos seus filhos fiéis. Verso. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. Muitos surgem contra mim. Muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, a minha glória e aquele que levanta a minha cabeça. Salmos 3, 1-3. Os ensinos do Sermão da Montanha não são para os fracos. Queridos, conforme deixamos claro no início desta série, os ensinos do Sermão da Montanha não são para os fracos. Nenhum de nós aceita facilmente a maldade das pessoas. O próprio Jesus se entristecia com a capacidade de praticar o mal existente no coração do homem. O homem que ele mesmo criou. João 1,3. O mal que frequentemente é praticado sem qualquer provocação, mas simplesmente pelo egoísmo, pelo individualismo, pela falta de amor para com o semelhante. Verso. E havendo ele dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, se falei algo errado, explique o erro. Mas se correto, por que me feres? João 18, 22 e 23. E em outro lugar, verso, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Muitas boas obras da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides apedrejar-me? João 10, 31 e 32. Existe muito mais em jogo nas nossas lutas do que se aparenta. Irmãos, ser manso como Jesus o era requer fé e confiança, pois receber a maldade sem revidar vai contra o nosso instinto natural. É somente quando enxergamos a situação como algo espiritual é que entendemos existir muito mais em jogo do que as aparências. Na carne, não queremos aceitar a afronta. Na carne, queremos devolver com juros, entre aspas. Na carne, queremos dar uma lição, entre aspas. Tudo isso e muito mais a carne deseja fazer. Mas como seguidores de Jesus, que querem herdar a terra,
não podemos obedecer aos desejos da carne fraca, mas sim o espírito forte que nos foi dado pelo Pai. Verso. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, a morte eterna. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis a vida eterna. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, 13 e 14. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.